qualificação de agentes locais de turismo cultural e criativo. Neste quarto encontro, iremos falar sobre economia solidária, redes de cooperação e turismo de base comunitária. Teremos como facilitadora Ronalda Barreto, professora da UNEB e colaboradora da Inicis. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? Vamos falar hoje no nosso terceiro encontro formativo. Falaremos sobre economia solidária, rede de cooperação e turismo de base comunitária. Teremos como formadora a professora Ronalda Barreto. Seja muito bem-vinda, professora Ronalda. Boa noite, obrigado, Joãozinho. Boa noite a todos, todas, todes. Então, para quem não me conhece, eu sou Ronalda Barreto, sou professora da Universidade do Estado da Bahia e sou coordenadora da Incubadora de Empreendimentos da Economia Solidária em Cuba, UNEB. E então, a minha tarefa aqui, dada por Joãozinho, é de falar sobre economia solidária. Eu queria, primeiro, Joãozinho, aqui para a gente fazer roda de conversa, né? Então, eu queria um pouco ouvir de vocês, né? O que vocês entendem por economia solidária? Né? O que vem na cabeça de vocês quando a gente fala em economia solidária? Eu queria, assim, bem rapidamente, 2 minutinhos. Sem briga, pessoal, pode falar o que vocês pensam. Joãozinho não acha ruim, não. Pode falar que ele não vai reclamar, não. Ninguém da Motivar quer falar não, sobre você já tem vivência em economia solidária. Economia solidária é uma união da própria comunidade. Eu vejo como isso. É uma forma de ajudar, certo? As pessoas menos favorecidas. É uma forma de colaborar com isso também. Tem mais coisas para se falar da economia solidária, entendeu? Com certeza. Eu estou dando pontapé. Boa noite, professora Ronalda. Boa noite, Sandra. Mais alguém? Pode colocar o entendimento aqui? Não tem certo nem errado, não. Senhor Luiz Ribeiro Itá, acaba de chegar. Diga aí, Itá, qual é seu entendimento sobre economia solidária? O que eu entendo sobre a economia solidária é aquela economia onde os grupos se fortalecem, né, coletivamente, fazendo, às vezes, até mesmo permutas ou barganhas, transformando até, às vezes, mercadoria em moeda, né? Então, se fortalecem dessa forma. E, à medida que fortalece individualmente, também fortalece entre si a comunidade. Não é uma visão do capital para o lucro, para crescer individualmente, mas para o crescimento coletivo. Passei longe. Ótimo, obrigada, Itá. Eu vou projetar aqui. Joãozinho, você vê aí se está tudo... Certo, eu fiz assim, professor. Né? Se quiser, também pode passar para mim que eu projeto. É melhor eu projetar, se der, porque aí eu mesmo vou passando, né? Está mostrando. Está mostrando, vê se está em modo de... Está em modo de apresentação? Espera aí. Ainda não. Vamos ver se é o delay. Não, aí tá não, professora. Está mostrando só a tela do PowerPoint convencional. Deixa eu sair e entrar, viu? Só um minutinho para ver se funciona.
Não sei por que ele não está querendo apresentar. Vamos lá. Joãozinho, acho que eu vou passar para você mesmo. Pode mandar, professora. Agora foi? Ainda está na tela do PowerPoint. Não, é na... Ah, tá, sim. É Vero. Não estou conseguindo, não sei por que raios. Ó, falaram aqui no grupo. A Rayane falou no chat que a economia falou sobre priorizar as pessoas sobre o lucro, uma forma de comércio justo e uma autogestão democrática. A Marcionila falou que a economia solidária é um conjunto de atividades econômicas, produção, consumo, distribuição e finanças, organizada por trabalhadores de forma coletiva, democrática e autogerida, buscando o desenvolvimento humano, a justiça social e a sustentabilidade em vez de lucro pelo lucro. Empreendimentos solidários, como cooperativas e associação, priorizam a colaboração, o tamanho, colaboração, o trabalho digno e a distribuição equitativa dos benefícios, promovendo a inclusão social e a redução das desigualdades. O foco é a organização coletiva, completou Rayane. Parabéns, pessoal. Joãozinho, não está em modo de apresentação, né? Então, vou te passar. Não, tá não. Estou te passando aqui, tá? Ronaldo, a sua tela aparece. Eu acho que se você apertar nesse cálicezinho que tem aí embaixo, um pouquinho na direita antes da porcentagem, ela vai para o modo apresentação. Não, é esse o problema. Eu estou fazendo isso, ele não está indo, mas eu já passei para o Joãozinho. Ah, tá, beleza. Vou apresentar agora. Só um minuto. A tecnologia é muito voluntarista. Funciona na hora que quer. Está apresentando ainda não? Espera aí. Janela. Pode passar, Joãozinho. Bom, então, vamos bater um papo aqui. Esse trabalho eu fiz a partir dos escritos de Paul Singer, onde ele pergunta, né, é possível desenvolvimento em comunidades pobres? E, então, alguns elementos para a gente pensar, né? Pensar a interação social, que pode ser solidária e pode ser competitiva, e tende a ser... João, é o seu que está aberto aí, que está saindo. Finalizei. Então, a interação social ela pode ser solidária, pode ser competitiva, e ela tende a ser competitiva. Então, solidárias são as relações familiares, de vizinhança, de coleguismo, em esportes, e competitivas são as atividades econômicas, políticas e lúdicas. Eu estou falando do que comumente acontece no capitalismo. Nós estamos acostumados a esse tipo de interação social, fomos educados para esse tipo de interação social. Joãozinho, eu vou fazer um sinalzinho para não ficar toda hora dizendo pode passar, tá? É melhor. Então, algo para a gente refletir aqui com essas tirinhas. Está dando para vocês verem direito essa tirinha? Que ela trata da competição no mercado, e a competição no mercado resulta em exploração do consumidor. Então, aqui, por exemplo, essa tirinha que eu gosto muito, que diz, compre e vendo amor. E a mulher responde, você vende amor? Pois eu estou cheia de amor para dar. E ele responde, isso é concorrência desleal.
isso trata da lei da oferta e da procura. O que acontece no mercado capitalista é que quanto mais você tem oferta de um produto, mais de uma mercadoria, mais o preço diminui. E aí, do outro lado, a outra tirinha, o que ela diz, né? Um minutinho, deixa eu botar meu computador aqui na tomada. Já devia ter feito isso, mas hoje foi um dia de muito corre-corre, a cabeça não estava funcionando tão tranquilamente. Retomando. Então, essa outra tirinha tem um rapaz vendendo cerveja e o outro incrível Hulk chega aí para comprar cerveja e ele diz uma gelada, o cara diz 10, parceiro. Aí alguém politizado do lado diz, isso é um absurdo. Esse vendedor está extorquindo o preço da cerveja. Você não pode colaborar com isso, deve se negar a pagar um preço tão exorbitante. E Incrível Hulk, como queria beber, acaba batendo no rapaz que é politizado, que vai reclamar. Mas aqui está tratando da exploração do consumidor, que é você tendo uma oferta menor da mercadoria, o preço se eleva muito. E isso acontece, inclusive, conosco, que, enquanto trabalhadores, nós também constituímos uma mercadoria sujeita à lei da oferta e da procura. Daí aquela famosa frase, quando você pede um aumento e o patrão diz, por metade do seu salário, tem uma fila aí fora. É isso, porque o ser humano, também se constitui uma mercadoria e está sujeito à lei da oferta e da procura. Se você tem uma profissão onde tem poucos trabalhadores, o valor, né, o salário é mais alto. À medida que você tem mais ofertas de trabalhadores, o salário vai baixando. Então, por isso que sempre se teve o que Marx vai chamar de exército de reserva, que é um montante de pessoas à margem do mercado de trabalho para regular o preço, para baratear o preço da mão de obra. Hoje, com o mundo do trabalho, da forma como está estruturada, com a reestruturação produtiva, nos levou a uma situação tal que é muito mais do que um exército de reserva para regular o preço da mercadoria mão de obra. O que nós temos é uma exclusão imensa de pessoas, né, em relação ao mercado de trabalho e resulta também em exclusão de direitos, de bem-estar. Então, hoje, chega ao ponto, os sobrantes, eles são tão numerosos que segmentos da população e, inclusive, nações inteiras são extermináveis aos olhos do capitalismo. João, eu passei? Foi você? Tocamos ao mesmo tempo, fiquei na dúvida aqui agora, gente, será que eu daqui consigo passar? Então, aqui, continuando a lei da oferta e da procura, veja, um vendedor está vendendo uma casa a R$1.000, ó, e dizendo que é confortável, a mulher diz que tem R$800. O outro vendedor em frente está dizendo que é 900 todo mobiliado. Então, vejam, aumentando a concorrência, o consumidor tem condições de negociar preço, porque se aumentou a concorrência, aumentou a oferta da casa a ser vendida. E aí, Singer vai fazer a discussão, que ele vai dizer, a competição entre empresas refere-se à disputa entre negócios que oferecem produtos ou serviços semelhantes, buscando atrair o mesmo público-alvo, o caso daquela mulher nessa última tirinha. Essa rivalidade impulsiona as empresas a inovarem,
a melhorarem seus produtos e serviços e otimizarem seus processos para se destacarem e conquistar mais clientes. Então, a competição estimula a busca por soluções inovadoras, levando ao desenvolvimento de novos produtos, tecnologias e formas de atender as necessidades dos clientes. Daí que nós temos uma ideologia hoje da inovação tecnológica. A inovação tecnológica, ela busca aumentar a competitividade das empresas. Então, a inovação tecnológica é o desenvolvimento da tecnologia convencional. E essa tecnologia é aquela que explora a natureza e explora o ser humano. Então, a tecnologia, nesse sentido de exploração do ser humano, é que diminui postos de trabalho, a fim de diminuir o custo da produção e causa o desemprego e a grande exclusão de pessoas em relação ao mercado de trabalho. Tá? Então, é nesse sentido, isso acontece para atender a competitividade das empresas. Então, cada empresa quer mostrar um diferencial e também quer diminuir os custos, aumentar a produtividade, ou seja, produzir o máximo, no menor tempo e com menor custo. Então, isso amplia a exploração do trabalhador e do consumidor, porque isso aumenta a mais-valia. Então, quem vende mais barato, quem consegue vender, expulsa os outros vendedores do mercado, o que acontece com o pequeno mercado em relação aos grandes mercados, que compra em quantidades absurdas, porque tem muitas lojas, e aí o mercadinho do bairro não se sustenta quando chega um grande supermercado desse, porque ele consegue vender mais barato, tem mecanismos para diminuir o preço dos produtos, e aí quebra. Então, a competição, ela vai engolindo os pequenos e vai resultando em monopólio. Então, os compradores dos bens e serviços finais, que são destinados à satisfação direta das necessidades ou desejos humanos, vão ao mercado individualmente e são forçados a escolher entre um número muito limitado de marcas, que, em geral, oferecem produtos padronizados e com preços muito semelhantes. Então, a gente tem uma padronização imensa, porque isso resulta em menor preço. Então, você tem poucas grandes empresas. Então, por exemplo, hoje em Salvador, a gente tem aqui Açaí, que deve ter aí também, né? Açaí, Atacarejo. Olha, eu acho que hoje a gente está com essas duas grandes em Salvador, o Açaí, o Atacarejo, e tem a Rede Mix um pouco menor. Então, é o que Cíntia vai falar aí. Né? Você é forçada a escolher entre um número muito limitado de marcas, porque você tem poucos fornecedores. Então, é um monopólio. E dentro das empresas, você tem uma hierarquia gerencial e uma competição muito grande dentro das firmas. Você tem pessoas em posições superiores e você tem cada vez menos lugar. Então, essa pirâmide aqui, ela reflete, né, o interior das empresas, mas, sobretudo, a sociedade, onde você tem os vencedores no mercado, né, eles são sempre em número menor. E você tem uma base que são os perdedores. E esses vão sendo eliminados, tanto como empresas, entre empresas, como dentro das empresas, entre as pessoas que ali estão. Então, a competição, ela é muito acirrada e ela vai eliminando pessoas, ela vai causando exclusão. Então, dentro da empresa, você tem isso para a empresa lucrar mais, né? Então, é preciso ter a competição, a hierarquia, mas tem uma contradição.
As pessoas que lá estão, elas precisam trabalhar em equipe. Então, aqui tem um exemplo, né, de empresa. Você tem o setor estratégico da empresa, que tem um presidente e diretor, o setor tático, que tem um gerente, coordenador, supervisor, encarregado, analista, e o setor operacional, assistente, auxiliar e estagiário. É preciso que trabalhem em equipe. É preciso que este trabalho seja coordenado. Então, a competição, ela é sempre destrutiva. E aí eu gosto muito desse exemplo que está aí, do Big Brother Brasil. A sociedade competitiva é culturalmente condicionada a acompanhar apaixonadamente as competições, no plano econômico, no plano político ou esportivo. E aí a nossa sociedade é tão doentia em relação à competição que você tem um programa de TV que tem profissionais que estudam, planejam para que as pessoas fiquem ali confinadas, competindo, eles estimulam conflitos e este programa tem uma grande audiência. Então, a competição, ali eu falei da empresa, e ressalto mais uma vez, eu estou trazendo aqui o raciocínio de Singer, a competição, ela vai ficando tão acirrada, ela ficou tão acirrada, que tornou-se um fim em si mesmo. E a gente pensa que uma sociedade só pode progredir se tiver competição. Então, esse é um mal do século, é um mal da sociedade capitalista, eu diria, uma doença da sociedade capitalista, é que pensa sempre do ponto de vista da competição e tem dificuldade de pensar do ponto de vista da cooperação. E aí sim já vai trazer uma coisa muito interessante, que ele diz, no capitalismo, a arma dos desprovidos de capital é a solidariedade. Então, ele pergunta, é possível levar desenvolvimento às comunidades pobres? E, para a nossa reflexão, ele traz esse elemento aqui. A arma dos desprovidos de capital é a solidariedade. É a mulher que precisa trabalhar, que sai e a vizinha fica com seus filhos. Não é nenhum problema alguém chegar na porta de casa e dizer, vizinha, você tem aí uma xícara de açúcar? Coisa que a classe média não admite. A gente mora nos prédios, a gente mal conhece os vizinhos e a gente não tem qualquer tipo de solidariedade. Não é possível pedir uma xícara de açúcar se falta açúcar na sua casa. Não é possível você pedir que fique com seu filho, porque se você tem 2 filhos, o outro ficou doente, de repente, você tem que levar para o hospital e você chega tranquilamente para a vizinha, vizinha, pode ficar aqui com meu filho? Isso não acontece com as classes médias e altas da sociedade, né? Então, é algo positivo para a gente pensar a economia solidária. Existe solidariedade entre os mais pobres. Então, ele diz, é a posse de capital que permite, em princípio, competir. Os proprietários não apenas podem dispor de seu dinheiro, mas a sua posse lhes dá crédito para obter mais dinheiro. A posse de um diploma, as conexões sociais da família, a residência num bairro fino e outros sinais exteriores de riqueza, vale dizer, de pertencer à classe superior, são as condições essenciais para entrar nas competições por posições de poder, seja este empresarial, financeiro, político ou semelhante. Então, as classes mais altas, elas têm o que um autor chamado Robert Castell, ele estuda a questão social, viu, Joãozinho? Você que gosta tanto da questão social. Então, Robert Castell, ele vai falar em laços de sociabilidade, que tem uma relação direta com a classe social da pessoa. Então, as classes mais altas, elas têm laços de sociabilidade que lhes facilitam facilitam condições para competir na sociedade, para serem vencedores, que é isso que a sociedade busca. A sociedade nos classifica entre vencedores e perdedores. Essa é uma grande classificação que a sociedade capitalista faz. Então, Castell vai falar dos laços de sociabilidade. E ele diz uma frase que é muito importante pensar.
E eu estou, mais uma vez, é para a gente refletir sobre a economia solidária. Castel diz, o desemprego é mais que o não trabalho. Não se trata só de perder o emprego, não se trata só de não ter salário. Você perde conexões, laços de sociabilidade. Você perde o lugar que o seu imaginário enquanto lugar na sociedade. Então, pensa aí, um pai de família que perde o emprego, ele perde a capacidade de prover a sua família. Então, isso afeta muito diretamente a sua dignidade. Então, não se trata só de não ter dinheiro, de não ter salário. O que se perde é muito mais do que isso. Então, Singer vai dizer, entre os pobres há muito menos competição, mesmo porque faltam recursos para premiar os vencedores. A infindável carência de tudo que dá qualidade à vida, de uma moradia confortável e segura, saúde, escola, vestuário, torna o repartir um comportamento, antes de mais nada, racional. Então, por não ter recursos, tem muito menos competição. Ele vai reafirmar o que ele diz, que o que resta ao pobre é a solidariedade, é se ajudar mutuamente para sobreviver. Ele quer dizer com isso que não é por isso, e aí Sandra falou assim, que é para os mais pobres, mas a economia solidária não é apenas, e ela mesma completou, não é só isso, é porque não é apenas para os mais pobres, não é apenas uma alternativa ao desemprego, ela é uma estratégia de desenvolvimento. Né? A economia solidária, ela é um projeto de sociedade com emancipação humana e social. Então, ela é muito mais do que a geração de renda. E a última conferência de economia solidária, para mim, o saldo mais positivo, eu não sei se alguém aqui foi delegado, mas na Conferência Nacional, para mim, o saldo mais positivo categoricamente, foi posto a economia solidária com um lugar muito importante frente à atual estrutura do mundo do trabalho. E aqui, essa tirinha, ela diz muito sobre como ficou o mundo do trabalho com a reestruturação produtiva que vem se dando com a crise do capital desde a década de 70, e se agrava, se aprofunda muito a partir da década de 90. Então, aqui é o fenômeno da uberização do trabalho, né? E vocês veem aqui este entregador entregando com bicicleta, né? Então, eu que trabalhei muito com catadores, e a gente fala muito dos carros à tração humana. Então, aqui, você vê o entregador, né, é tração humana. Ele vai aí pedalando, usando sua força física para gerar renda. E ele aluga bicicleta para trabalhar. Ele não é empregado da empresa de entrega. Ele não é empregado de quem encomenda. Ele não é empregado do restaurante que ele está entregando. Ele não tem férias. Ele não tem folga no fim de semana, ele não tem plano de saúde, ele não vai se aposentar. Então, volta só um pouquinho. Esse aqui é o retrato da reestruturação produtiva. Os fenômenos do mundo do trabalho hoje, que é o trabalho intermitente, a uberização, e uberização do trabalho, que é o trabalho intermediado por uma plataforma digital, ele não se dá só com o entregador, com o Uber. Ele se dá hoje em muitas profissões. Então, quem aqui não já fez uma consulta médica online? Então, hoje você tem professor uberizado, o professor vende lá seu serviço na plataforma.
Então, aqui o que Cíntia vai dizer, a vida do pobre está muito sujeita ao acaso. Ela é frágil porque os pobres carecem também dos seguros que dão aos não pobres confiança em si e esperança no futuro. Por exemplo, plano de saúde. O pobre não tem patrimônio familiar para herdar, não tem seguro de vida, contra acidentes, fogo, roubo, etc. Sequer tem, muitas vezes, inscrição no seguro social obrigatório, que no Brasil constitui a fronteira entre o trabalho formal e informal. O seguro social só tem quem está no trabalho formal. Então, o pobre não tem esperança no futuro. E isso resulta, por exemplo, no alto índice de violência que a gente vive neste momento. Os pobres são pobres porque foram colocados à margem das empresas que produzem a parte principal da riqueza social. Eles sobrevivem de transferências públicas, aposentadorias, pensões, cestas básicas, ou transferências privadas, obras caritativas, ou do exercício de trabalhos que não exigem quase capital ou qualificação profissional, como serviços domésticos remunerados, biscates, venda de bens e serviços, catação, né, de resíduos sólidos. E aí a gente entra, eu tenho que caracterizar ali o mundo do trabalho como nós vivemos, a nossa sociedade, a situação de pobreza, de precarização de trabalho que só se aprofunda, e a economia solidária. Outra economia acontece, porque tudo que eu falei até aqui é resultado da economia capitalista. Por isso que a gente associa a economia solidária ao bem viver. Então, como vocês falaram, formas de organização econômica, de produção, de comercialização, finanças, consumo, que tem por base o trabalho associado à autogestão, à propriedade coletiva dos meios de produção, à cooperação e à solidariedade. Então, como antes eu falei da competição, como é no interior das empresas, como é entre as empresas, a economia solidária, ela vem numa outra perspectiva, que é o trabalho associado, cooperado, ou seja, as pessoas se juntam para gerar renda, mas, mais que isso, a autogestão, onde todos são proprietários daquele empreendimento, significa que ali não tem a exploração do trabalho de nenhuma pessoa, porque todos são proprietários. Todos têm conhecimento do processo, têm conhecimento e controle do processo e todos são donos do produto. Então, isso significa que são trabalhadores desalienados, porque no capitalismo o trabalhador ele é alienado do processo, ele não tem conhecimento de todo o processo dentro da empresa que trabalha, e ele não tem controle, e ele não é dono do produto. Ele é apenas explorado para o lucro de um patrão. Então, quais os fundamentos da economia solidária? O trabalho é a valorização do trabalho associado e da cooperação, com desenvolvimento das capacidades de trabalhadores e trabalhadoras enquanto sujeitos ativos da atividade econômica. E aqui, a valorização do trabalho, porque ele não é alienado, as pessoas ali estão trabalhando para a sua sobrevivência, elas estão trabalhando coletivamente, então elas exercitam a participação que extrapola a empresa, a participação social. Então, a cidadania das pessoas é fortalecida. Então, aqui a valorização não é do lucro, não é do capital, não é dinheiro gerando dinheiro, mas é a valorização do trabalho, onde as pessoas, elas trabalham para a sua sobrevivência, ela vem daquele trabalho onde a pessoa é valorizada, onde cada pessoa é valorizada. Tem um vídeo nosso, nós fizemos, das experiências exitosas de catadores, que tem uma catadora que tem HIV. Ela é entrevistada e ela diz, eu só consegui trabalhar aqui. Aqui eu faço, por exemplo, o café. Então, ela diz o quanto ela se sente importante
que ela ajuda na cozinha, ela é responsável pelo café, por fazer a comida, que ali as pessoas não a discriminam pelo fato de ter HIV. Agora, nem toda atividade ali ela faz, porque tem a questão de se cortar, coisas assim. Então, ela contribui dentro das tarefas que ela pode contribuir. Então, é nesse sentido a valorização do trabalho e não a valorização do capital, o que resulta na valorização das pessoas. A reciprocidade é um outro fundamento da economia solidária. Então, estratégias que integram dimensões ambientais e ecológicas, segurança alimentar, feministas e resistência de comunidades e povos originários. Como o trabalho e as pessoas são valorizadas, por exemplo, o trabalho reprodutivo é valorizado. Então, não é problema uma mulher engravidar. As mulheres devem ser valorizadas pela reprodução humana e não desvalorizadas como acontece no capitalismo. Então, aqui, a reciprocidade, ela nos leva, e essa valorização do trabalho, e não a intensificação do trabalho, valoriza a dimensão ambiental e ecológica. Por quê? Porque é um trabalho, por isso nós desenvolvemos a tecnologia social e não a convencional, porque a tecnologia convencional explora o ser humano e a natureza, na economia solidária, a tecnologia social desenvolvida, porque ela integra o saber acadêmico, o saber popular, e ela tem o cuidado de não explorar nem o ser humano, nem a natureza. Uma vez eu fui ver a fábrica da Skin Cariol, uma cidade perto de Salvador, eu fui com os meus alunos, e nós fomos no pátio de produção, um mezanino que a gente ficava para ver a produção, e num pátio gigantesco de produção não tinha nenhum trabalhador, nenhum, a máquina fazendo tudo. É nesse sentido que a tecnologia, na medida que ela vai substituindo o trabalhador, ou que ela possibilita a lucratividade aumentar demais, na relação inversa, ou aumentando a relação inversa, não, na mesma relação em que aumenta a lucratividade, aumenta a exploração do trabalhador e da trabalhadora. E o outro fundamento da economia solidária é a autogestão, o protagonismo na condução de estratégias organizativas, distribuição do poder no empreendimento, participação intensiva nas decisões cotidianas e estratégicas, que, como eu disse, leva o trabalhador e a trabalhadora a exercer a sua cidadania, e isso se dá não só no empreendimento, mas isso é extrapolado para toda a sociedade. O trabalhador que participa do empreendimento e a trabalhadora, eles acabam participando também da comunidade, do bairro e, consequentemente, da sociedade, participando das decisões políticas. Ou contestando, né, gente? Domingo, todo mundo aí para contestar a PEC da blindagem, certo? Então, princípios da economia solidária. Diga, Débora. Débora levantou a mão aí, Joãozinho. Foi sem querer. Acho que ela ia bater palma e levantou. Tá, joia. Então, princípios da economia solidária. Ô, gente, vai interrompendo, pergunta, tá? É mais difícil fazer roda de conversa online, mas... Então, princípios da economia solidária, a sustentabilidade, que é o reconhecimento da unidade da vida na Terra. Por isso, o cuidado de não explorar a natureza. E equilíbrio entre as dimensões ambiental, social, cultural, política e econômica. Então, a economia solidária, ela se associa com algumas iniciativas que são extremamente importantes na sociedade para subverter essa exploração da natureza que nos levou a problemas ambientais tão graves. Então, a semana passada estava fazendo frio, hoje está um calor insuportável. E o nosso organismo vai sentindo. Então, esse reconhecimento da unidade na vida da Terra, o que faz com que a economia solidária
associada a outras iniciativas, resulte, por exemplo, na agroecologia ou no turismo de base comunitária, que tenta subverter ações que são extremamente agressivas à natureza e exploratórias das comunidades. O outro princípio é a solidariedade, inclusão nos benefícios do desenvolvimento como cidadania, cooperação e autogestão, que é a responsabilidade coletiva e compartilhada, respeito às diversidades e superação das desigualdades. Então, quando a gente trabalha no turismo de base comunitária, está trabalhando, aqui no caso do projeto Geração, de organizar grupos produtivos, que os jovens possam coletivamente gerar renda com o turismo, e um turismo que respeite as diversidades e supere as desigualdades. Daí, o cuidado é um projeto que é para comunidades tradicionais, e o material começa discutindo direitos, né? Então, discutindo questões como os preconceitos, respeitando aqui o que está posto, o princípio da economia solidária, da solidariedade. O outro princípio é a territorialidade, projeto nacional a partir de estratégias territoriais de desenvolvimento com identidades, limites e soluções partilhadas entre Estado e sociedade. Então, discutir o desenvolvimento de cada território que está incluído nesse projeto, que está aí na rede de turismo de base comunitária, que está no projeto Geração, é uma forma de subverter uma estratégia de desenvolvimento que é capitalista, que é exploratória, que tem todas as mazelas que nós começamos falando aqui. Que para aumentar a lucratividade chega à exploração do que hoje se chama escravidão da era digital. Aquela tirinha lá do entregador, ele é um escravo. Ele é um escravo a partir de uma plataforma digital. Então, é por isso escravidão da era digital. Não tem direitos, não tem folga, né? Então, é uma escravidão mesmo o que nós estamos vivendo. São trabalhadores, exemplo, esses trabalhadores uberizados, os motoboys. É muito comum motoboy sofrer acidente, ter membros amputados, não ter mais condições de trabalhar e não ter qualquer proteção. Viver da caridade. Esse é um grande problema nas capitais brasileiras hoje. Então, exemplos da economia solidária, temos empresa recuperada, que são empresas que entram em falência e quando começa o processo, né, de falência, os trabalhadores ocupam, e é um processo bem difícil, porque a polícia chega para expulsar os trabalhadores, é um processo muito difícil, mas que com a solidariedade de sindicatos, etc., os trabalhadores resistem, corta-se água, corta-se luz, pensem, as famílias, que eles já estão sem receber salário, a sobrevivência das famílias ameaçadas, e os trabalhadores lá no interior da empresa, com a polícia na porta. Então, assim, é um processo bem difícil, e que, com a solidariedade de sindicatos, de advogados, e etc., os trabalhadores conseguem receber a empresa como pagamento do seu trabalho, e eles tocam. Então, aqui tem um exemplo bem feliz, que é a Uniforja, em que ela no ramo de metalurgia, e é um dos exemplos mais de sucesso do nosso país. Cooperativa de consumo é uma possibilidade, né, em que trabalhadores se unem para o consumo. Então, se a gente consegue, um bairro inteiro começa a fazer as compras coletivamente, o preço dos produtos vai, aí a lei da oferta e da procura, os preços, portanto, vão cair, e isso facilita a sobrevivência em comunidades mais pobres. De comercialização, aqui, esse exemplo aqui é uma cooperativa de estudantes do curso de agroecologia da minha universidade, onde eu ministrei a disciplina cooperativismo, e resultou nessa cooperativa, porque é um curso
O curso de agroecologia, eles são técnicos agrícolas, são agricultores que estudam em regime de alternância, e então eles fizeram uma cooperativa ao invés de empresa júnior, que é modelo capitalista, cooperativa de assessoramento da transição agroecológica do sertão. Então, eles dão assessoramento para a certificação orgânica, para a transição agroecológica, é uma cooperativa de comercialização. Eles vendem serviço. Então, o que Singer vai dizer? A solidariedade substitui em alguma medida o capital faltante. É isso que acontece no interior dos empreendimentos da economia solidária. Pode seguir, Joãozinho, para dar um tempinho ainda para você, né, Joãozinho? Eu acho que pode passar, Joãozinho. Não, professora, todo tempo para a senhora. A senhora é atração. Tá. Uma honra tê-la dando essa aula aqui para a gente. A minha parte eu... Então, volta aí um pouquinho, Joãozinho, vou tentar fazer rápido. Então, Pode algumas fazer. características dos empreendimentos da economia solidária, que o mapeamento da economia solidária, ainda no tempo de Singer e de Roberto Marinho, que foi Roberto Marinho quem dirigiu, vale registrar, o mapeamento da economia solidária. Então, característica, né, dos empreendimentos é a participação nas decisões cotidianas dos empreendimentos, periodicidade de assembleia mensal, prestação de contas em assembleia geral, eleição direta dos dirigentes, facilidade de acesso aos registros e informações do empreendimento, coletivo de sócios definindo o destino das sobras e uso de fundos, e plano de trabalho definido em assembleia. Por quê? Porque assim todos os trabalhadores e trabalhadoras vão ter conhecimento e controle de todo o processo e do produto. É com essas características que nós podemos dizer que trata-se de trabalhadores que não são alienados. As dificuldades ainda permanecem, né, de acesso a mercados e a comercialização, a nossa luta pelo mercado institucional, que amplie para além do PAA, do PENA, e aí você tem no Rio Grande do Norte, né, toda a luta com a rede de confecções, porque com as compras públicas, né, vai ser comprado pelo Estado as confecções, então, são lutas nossas para ampliar mercado, porque esse é um desafio. Acesso ao crédito, investimento, também é outro desafio. Acesso à assistência técnica e gestão, daí as incubadoras universitárias, centros públicos, são tentativas de amenizar essa dificuldade, e formalização dos empreendimentos, porque tem um custo que normalmente a gente, quando faz os projetos nas incubadoras, coloca o custo de formalização. Então, as dificuldades é não ter capital de giro, e a gente viu aí toda a luta aí da história do lanche. Qual é o problema? As comunidades não têm, os empreendimentos não têm capital de giro para ficar servindo lanche e esperando muito tempo para receber, né? Logística, né, ter armazém, estradas, ter caminhão, ter carros de transporte, né, em geral caminhões, quantidade suficiente de cliente é outra dificuldade, manter o fornecimento, né, a escala, a regularidade, isso não é fácil, preço do produto inadequado, daí a gente faz estudo de viabilidade econômica e gestão democrática. É importante, em outra ocasião, Joãozinho, apresentar o sistema Seiva, que faz estudo, foi desenvolvido por Gabriel Crachetti, que é o papa do estudo de viabilidade econômica e gestão associativa. Então, tem uma plataforma que faz estudo de viabilidade econômica. Acho que é importante a gente tirar um momento para estudar a plataforma, para aprender a fazer o estudo de viabilidade econômica de forma muito mais facilitada, porque preço de produto é um desafio. A falta de registro legal... Oi, João. Já anotei aqui, apresentar o Seiva. Eu lembro que as meninas, Carol e Fernandinha, fizeram um curso de Seiva. Foi? Aí, né? Já tem até formadora. Ah, então, maravilha. Pode passar, João.
Mas a economia solidária, ela é bastante, tem potencialidades, né, pelos seus sistemas produtivos sustentáveis. Então, o Programa de Combate à Fome da Bahia, ele é uma política de Estado, porque é lei aprovada, né, na Assembleia Legislativa, e ele coloca que o combate à fome tem que se dar através de alimentos saudáveis e via economia solidária. Então, por isso, né, a potencialidade nossa, sistema produtivo sustentáveis, consumo consciente e responsável, daí que nós somos chamados agora por causa da crise ambiental, da crise de desemprego, emancipação do trabalho, valorização do trabalhador e trabalhadora, redução das disparidades de renda e de riqueza, então, por isso ela é estratégia de desenvolvimento e não apenas alternativa aos mais pobres. Sistema, na economia solidária, você tem sistemas financeiros solidários, como o Banco Comunitário, está aí o exemplo da reserva, reconhecimento da mulher e do feminino, do trabalho reprodutivo, produtivo e reprodutivo, resgate humano de populações em extrema pobreza e exclusão, são potencialidades. Pode passar, João. Passa, eu quero colocar lá na frente. Ou pode ir, repetir aí. O desafio pedagógico na economia solidária, que é, considerando todas as mazelas que eu coloquei no início, que é a economia solidária, seu potencial, e a economia solidária é um ato político, um ato pedagógico, então é construir um desafio, é construir um ambiente de reeducação coletiva, visto que as pessoas são formadas cotidianamente no capitalismo, onde prevalece a competição. Pautar as políticas públicas pela educação e formação em economia solidária, então, um desafio que a gente precisa ampliar isso nas escolas, nas formações de um modo geral. Criar um ambiente intra- e extra-organizacional de cooperação, comportamentos recíprocos, ajuda mútua, combate ao preconceito racial e de gênero, que o Projeto Geração propõe. Aprofundar a gestão democrática nos empreendimentos, considerando a invisibilidade da participação feminina, problematizando as relações nos empreendimentos, nas organizações políticas, apontando estratégias de resistência. Eu acho que eu paro por aqui, João, e vamos entrar no turismo de base comunitária. Aqui, olha aí, finalizando com Possinger, a autogestão de uma empresa solidária é ou deveria ser totalmente diferente da gestão capitalista, em primeiro lugar, porque os conflitos entre interesses seccionais devem ser muito menores, e em segundo, porque podem ser travados abertamente e resolvidos por negociações em que todos tomam parte. Numa empresa solidária, todas as informações relevantes estão disponíveis aos interessados. A contabilidade e os demais sistemas de controle são desenhados para que a transparência impere, de modo que a participação de todos nas decisões possa acontecer. Então, essa é a mensagem de Cinza para trabalhadores que sejam desalienados, que sejam empoderados, que tenham participação política, que sejam valorizados na sua pessoa, no seu trabalho. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, professora Ronalda. Muito obrigado pela apresentação, pela aula. É um prazer acompanhá-la, principalmente as suas aulas, né? Encantam tanto, sobretudo em economia solidária. Antes de iniciar a turismo básico comunitário, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta a fazer à professora Ronalda, né? Pontuar, perguntar, agradecer, elogiar, né? Alguém? Bom, só tenho a dizer que foi uma ótima explicação. Obrigado, Marcelo. Marcelo é lá de Sítio Novo, não é, Marcelo? Sim, exatamente. Eu não Certo. tenho como fazer uma pergunta agora. Vou pensar um pouquinho ainda no que eu aprendi. Mas no futuro eu vou começar a procurar mais curiosidade também sobre. Itá mandou mensagem, pode falar, Itá. Olá, boa noite. Ronaldo, parabéns aí pela aula. Obrigada, tá? Assim, o meu, não sei se como eu posso dizer, né? Mas o que eu percebo é que a economia solidária, apesar de ter
incentivos de governo populares, como o governo Lula e Dilma, a gente fica muito aquém de chegar na ponta o fomento, né, os apoios. É muito difícil a gente conseguir engrenar a coisa e o capital do nosso lado cada vez mais se fortalecendo. Então, não tem mesmo o investimento para o pequeno comerciante, assim. Eu percebo assim, o pessoal tem muita dificuldade de montar o seu próprio empreendimento por falta, às vezes, de apoio, de projetos, né, na parte de governo, ou dos governos. Consegue avançar. É assim que eu percebo. Maria do Socorro levantou a mão e depois Rayane. Fala do seu lado, Maria do Socorro. Amei o Maria do Socorro. Pulei, não sou mais help, agora sou Maria do Socorro. Gente, beijo para vocês. Queria parabenizar a Ronalda. Professora, muito bom sua intervenção, seus esclarecimentos. Mostra como é significativo, como é importante o que nós estamos fazendo. Esse negócio que a gente está chamando o nome de curso, minha gente, isso é muito mais do que um curso. Isso é abertura de janela, de compreensão da vida, do mundo. Isso são outras possibilidades que a gente pode alcançar sozinhos ou de forma coletiva. Sozinho porque, de repente, pode ser que tenha alguém que se desgarre dessa proposta, mas que vai carregar a semente no coração, mas que vai tentar trabalhar com essa perspectiva em várias possibilidades da vida. Eu acho que se cada um de nós conseguir botar esses valores à frente na nossa prática, enquanto cidadão, enquanto pessoas, isso dá um reflexo de um mundo diferente. E eu confio demais nessa turma que está pensando, refletindo essas possibilidades de trabalho dentro de uma nova lógica. É essa a questão. Aqui a gente não está trazendo nada para ser diferente, nada para ter que mudar. O que tem que mudar é aquela questão. A gente tem que mudar. Se a gente conseguir mudar, a gente depois vai poder mudar o que está ao nosso redor. Essa onda vai se propagar. Com essa reflexão, mas assim, vamos dizer assim, de uma forma mais apaixonada pela questão que eu sempre fui. Eu sou e quero continuar sendo adepta a essa possibilidade de que a gente assuma na prática, na nossa pele, o que significa ser solidário. Economia solidária não vai ser só quando a Alice está aí se dedicando aí na associação. Isso é uma coisa bem mais profunda na vida de cada um, né? Claro que coletivamente a gente vai ter uma ação bem maior. Aí eu te pergunto, Ronalda, você hoje aqui na qualidade da nossa professora, concretamente, os caminhos, e aí eu vou dentro da perspectiva que Itá falou. Como que hoje, quais são os canais, quais são as brechas, as esperanças, possibilidades da gente alcançar apoio, um fomento, vamos dizer assim, concreto, para que a gente consiga ter novas práticas, aumentar ainda mais essas possibilidades, porque tem horas que é tão difícil, por exemplo, o exemplo do lanche que foi colocado aqui, esse é
é bem concreto, né? Então, assim, hoje, por onde a gente pode ir buscar? Quais os caminhos que a gente vê hoje para colocar uma atividade realmente em prática na perspectiva da economia solidária? É uma pergunta difícil, Socorro, né? É bem difícil, mas assim, Joãozinho, como é que eu baixo a mão, hein? Sempre que eu quero baixar a mão. Eu abaixo aqui para a senhora, Marhelp. Abaixa aí, que ela ficou durinha, não quer sair. Então, é uma pergunta bem difícil. O que a gente tem que fazer é estar na luta, pressionar o Estado, porque o Estado, o direito, aí eu repito a frase famosa da economia solidária, é pelo direito de viver e produzir de maneira sustentável. E a gente tem que lutar por esse direito, né? É organização política mesmo, é como a gente sabe como lutar, Socorro. Nem sempre a gente está com disposição. Às vezes a gente vacila, então, mas a gente sabe o que fazer. A gente tem que pressionar o Estado. Então, e a gente tem avanços. Por exemplo, os centros públicos é um avanço importante, considerável. Então, as compras públicas aí no Rio Grande do Norte, isso não é pequeno. É muito importante. A lei de turismo de base comunitária. Quer dizer, a gente tem avanços. A gente tem muitos avanços. Agora, o capital é poderoso, mas ele não é infalível. O capitalismo tem crises cíclicas. A forma de acumulação do capital, ela inevitavelmente se esgota, é o que Cíntia vai falar. A capacidade destrutiva do capital é tão grande que destrói a ele próprio. E se a gente se organiza na cooperação, a gente avança, sim, com certeza. Em sequência, né, nós temos a pergunta de Rayane. Pode contar, Rayane. Boa noite, Ronalda. Boa noite. Primeiro, parabéns aí pela a explanação, que foi muito rica, né? Bem afunilada, né? A gente começa falando de um até chegar em economia solidária, então isso fica mais claro, tudo vai clareando até o final da sua apresentação. E aí me surgiu também aqui um questionamento, não sei se um questionamento, mas quando Itá falou, né, onde buscar, esse valor não chega na ponta, e assim, eu fiquei pensando, lembrando de um tipo de fomento, por exemplo, que aconteceu aqui em Currais, não era totalmente voltado especificamente para a economia solidária, mas era um crédito do governo, né, para pessoa física e para pessoa jurídica, MEI, então você tinha direito de tirar até 12 mil reais, dependendo enfim, do seu tipo de trabalho, né, era um fomento pela AGN, que faz referência ao banco do governo, né, vamos dizer assim. E aí eu fiquei pensando nisso quando Itá falou, né? Porque, assim, tem muito investimento para médio e grandes empresas. E aí a gente também tem que pensar nesse prazo para pagamento. Então, esse processo, não queria dizer que todo mundo ia com foco de tirar 12 mil, mas, às vezes, dependendo de como você apresentava a proposta, tu tirava 2 mil, 3 mil. Então, assim, quando a gente vai olhar, é tão irrisório para você começar, assim, um negócio, dependendo do que você vai começar, e aí você tinha um crédito, me fugiu o nome agora, não é crédito? O primeiro retorno você tinha que pagar com 2 meses. E aí eu ficava furiosa com isso. Eu disse, cara, 2 meses é muito pouco, né? A carência, era isso que eu queria dizer, a carência. 2 meses. Aí quando foi depois, essa carência diminuiu para 45 dias. Eu disse, esse povo vai terminar mais endividado do que qualquer coisa, porque, assim, por um lado, estava tendo um empréstimo, tá, beleza, mas, assim, gente, 45 dias, 2 meses, é muito pouco, entendeu? Para você começar um negócio, engrenar um negócio, enfim, é muito pouco. E as pessoas chegavam para mim e diziam assim, Rayane, por que você não faz esse empréstimo? Que você é do turismo.
compra um carro, eu digo, menina, com um retorno de 2 meses, para eu pagar a parcela do carro, 45 dias, liga aí, para eu começar num negócio desse já devendo. Então, assim, eram umas coisas muito absurdas, né? Aí eu estou colocando esse meu exemplo, eu não fiz, assim, porque você tem que entender muito bem quando você vai passar desses processos, porque se de repente você contrai mais dívida do que você está querendo se arranjar e no fim sai mais endividado. Então, quando Itá falou isso, eu pensei nos projetos que sejam voltados de acordo com aquele público. Uma coisa são os grandes negócios que têm um capital de giro, outra coisa é quando eu vou ofertar empréstimo para pessoas que têm esse... E eu estou falando do exemplo do empréstimo, né? Existem mais outras coisas. Mas, assim, não fecha a conta, entendeu, Ronaldo? Para um pequeno negócio, vamos dizer assim. Para a pessoa iniciar 45 dias de carência. E eu me preocupava muito com isso, né? Quando as pessoas iam fazer essa questão do crédito, porque eu trabalhava próximo à pessoa que fazia isso na época, assim, na mesma instituição, vamos dizer assim. E eu ficava pensando, gente, por que não existe outra forma? A carência não é de outra forma, enfim. A burocracia era imensa para você conseguir, e às vezes a pessoa chegava lá e disse, só liberou 2.000, e às vezes ainda era em grupo, só liberou 2.000, né? Então, eu fico pensando também nessas coisas. E quando eu penso em economia solidária, às vezes a pessoa pensa na instituição, mas a instituição ela é formada por pessoas, né? E aí, se essas pessoas não têm essa força para estar buscando todo dia, trabalhando e insistindo, essa economia solidária não funciona, né? Sem essa solidariedade das pessoas, vamos dizer assim. Então, por isso que a gente vê associações e associações, né? Aqui na minha região eu vejo vários exemplos de associação, e como a gente tem um exemplo bom, é a Associação das Mulheres do Quandu, né? Que é a que vai fornecer o lanche para os meninos. Né? Então, assim, elas são super organizadas, já desde um trabalho desde 2010, e entram em PAA, nos projetos governamentais, e conseguiram parceria aí para fazer 11.000 quilos de bolo e entregar para o Estado em uma semana. Então, assim, elas são muito organizadas. E aí funciona mediante as pessoas que estão à frente disso, assim. Então, no mais, era só esse comentário mesmo. Se eu estiver errada, corrija, porque a senhora aí que é a mulher da economia solidária. Joãozinho, eu acho bom seguir, né? Todo mundo falar e eu falar de uma vez só. Pronto, tá certo. A Motivar está escrita aí. Vamos lá, Motivar? Boa noite mais uma vez, né? Eu concordo com tudo que Rayane falou, porque a gente aqui da comunidade tem muitos sonhos, né? E a gente planeja almejar eles, em colocar o próprio comércio, mas a burocracia é tão grande, que a gente desanima. A gente prefere indo, comprando a mercadoria, produzindo e vendendo e guardando um pouquinho, sabe, para juntar, por causa da burocracia, que desanima. Aí quando chega uma novidade falando sobre economia solidária, com esse crédito, né, que a gente pode apostar até e tentar melhorar um pouco, aí a gente se anima, a gente dá as mãos e tenta fazer esse crédito. Mas é como a Rayane disse, chega lá na hora H, está liberado só 2.000, a gente está esperando 12 e recebe 2. Mas isso aí pode mudar, né? Se a gente se unir e essa lei vir à tona, como já está funcionando, já está melhorando tudo isso, devagar, a economia solidária está chegando, alcançando lugares que antes não alcançava, certo? É o que eu estou percebendo. Antes eu não sabia o que era economia solidária. Então, hoje eu já sei e concordo. Aqui a minha comunidade não sabia o que era economia solidária. Depois desse curso, a gente está descobrindo aos poucos, né? E podem sim ajudar um colega, um morador da comunidade, ou até mesmo um artesão que quer iniciar dentro da economia solidária. Só que tem que dar um jeito nessa burocracia que é cruel com a gente. Mas vamos para frente, né? A gente
persistindo, insistindo, que a gente conquista qualquer espaço. Boa noite a todos. Só era isso mesmo. Obrigada aí por tudo. Professora, acabaram as inscrições para falar? Pronto. Então, vamos lá. Bom, a Rayane trouxe um exemplo que tem muita coisa para a gente conversar, né? E que foi reafirmada aí por Sandra. Primeiro foi que, na fala dela, eu percebi que era individual, né? Algo lá Sebrae, coisa assim, de que estimula o individual e não o coletivo. Essa é uma coisa. A outra coisa é que o capital é tão perverso que a gente tem que pensar, tem que ver os objetivos explícitos e pensar quais os objetivos implícitos, aqueles que a gente não consegue perceber. Uma proposta dessa, Rayane, para mim, ela tem muito mais o objetivo implícito de endividar, sim, as pessoas, de ganhar com juros, sabe? Você, vamos lá, botou 300 mil para aquela comunidade. As pessoas não vão tomar esse empréstimo, e isso as empresas fazem em acordo com o Estado, muitas vezes o Estado financiando e etc. Aí sai através de banco X, aí põe os 300 mil, mas aí com os critérios, vai lá que emprestou, você chega a 12, oferece 12, você chega, tem 2, vai lá que conseguiu emprestar aí 50 mil, e os 250, né? O que é que está fazendo com esses 250 que foi destinado a isso? E aquelas pessoas vão pagar quantos de juro? Elas vão tomar 2 mil, elas vão pagar quanto? 6, 8 mil. É o que elas vão pagar, se você considera os juros. Então, é dinheiro gerando dinheiro. É a financiarização. Então, a gente precisa estar muito atento, porque nem sempre o objetivo que está ali, que é de favorecer a comunidade, não sei o quê, nada. Isso é propaganda mesmo para endividar as pessoas. É aquela coisa do cartão de crédito que você não precisa nem comprovar a renda, não tem coisa mais absurda. O cartão de crédito sem você comprovar a renda, ai, que coisa boa, hein? Que bonzinho, hein? A pessoa pega, se ilude, se endivida, mas paga em alguma medida. Com 1 ou 2 prestações que você paga, você já pagou o dinheiro que você tomou. É que nem financiamento de casa própria. É um negócio absurdo o quanto você paga. Então, são esses 2 aspectos aqui que eu queria destacar. Compreendi. Professora, Rayane está falando aqui no chat, né, que eles dizem que era juros zero pagando em dia, mas já pagavam em R$100, toda manutenção da conta. Compra uma casa e paga 3, nessa brincadeira. Então, professora Ronalda, eu sei que o tempo está muito corrido, eu agradeço muito a participação da senhora, todo o grupo também agradece. A gente tem um momento que vai falar agora sobre turismo básico comunitária, caso a senhora deseje participar, sinta-se em casa, né? O Rio Grande do Norte também é sua casa. Caso a senhora precise sair e tal, sem nenhum problema, vai ser breve. Né? A maioria de nós já temos um pouco de conhecimento sobre turismo básico comunitária. Eu vou mais reforçar alguns dos princípios e deixar uma breve atividade de casa para na próxima semana a gente discutir sobre, tá certo? Joãozinho, eu não quero perder a oportunidade de aprender sobre turismo de base comunitária com você, não. Ah, tá bom, então. Mas a mulher do turismo básico comunitária se chama Socorro do Vale. Marhelp. A nossa Marhelp. Mas, Joãozinho, então, pessoal, não quero boa embuluar o noite. meio de campo, não, Joãozinho. Não embolue meio de campo, não, querido. Você também está aí neste campo, querido. Assuma. Vá, leve. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite. Aos que me conhecem, sou o João. Aos que não me conhecem, sou o João. Sou um dos educadores populares do projeto de geração. E eu vou falar para vocês um pouco sobre turismo básico comunitária. A minha intenção é fazer, com a professora Ronalda, um momento dialogado,
Serei breve, sei que Lívia está aqui já pedindo a lista de chamada algumas vezes, mas da última aula, Lívia, quando eu coloquei a lista de chamada, as pessoas saíram. Então, estou segurando um pouquinho mais a lista de chamada para garantir a cooperação, a autogestão, a sustentabilidade, tá? É só por conta disso. Mas, Estratégia. como nós temos estratégia. Como nós temos um tempo, né? Então, eu vou seguir o tempo e repetir. Alguém aqui já sabe o que é turismo de base comunitária? E, gente, é um dos primeiros módulos do curso, primeiras aulas. Sabem, não? É uma Ninguém se forma de arrisca? apresentar, o que a comunidade tem para ofertar, como cultura, lazer, apresentar pessoas de dentro da nossa comunidade como mestra, como lugares que só a gente que é morador conhece, a vivência dentro da comunidade. Esse é o turismo de base comunitária. Será que eu acertei? Olha aí, tem um trabalho da professora Socorro do Vala, nossa querida Mahelp, em que ela posiciona que definir o turismo de base comunitária é muito complexo, porque não é como o turismo de massa, que é a deslocação. Não, tem exatamente essas falas que a Sandra da Motivarte pontuou, né? Tem a questão de que é o conhecimento, é a realidade local, há várias definições do turismo que está dentro do texto que eu vou apresentar a vocês. Mas uma das principais coisas é as premissas do turismo de base comunitária, digamos assim. Premissa quer dizer, os principais, os grandes elementos do turismo de base comunitária. Dentre eles, é exatamente isso que a Sandra falou, é o protagonismo local. É quando a comunidade ela se articula. Ó, a Marcionila colocou. É um modelo de turismo autogerido por comunidades locais que promove o desenvolvimento socioeconômico e a preservação da cultura e a natureza local através da participação ativa da população na tomada de decisões e na gestão dos empreendimentos. Exato. Isso faz parte do turismo de base comunitária. Eu não posso nunca dizer que o turismo de base comunitária que acontece aqui na Praia de Santa Rita é um turismo em massa. Claro que Santa Rita está ali no litoral norte, né, da gente, do Rio Grande do Norte, e existe sim o turismo de massa, mas o turismo comunitário ele vai pautar esses princípios que a professora Ronalda falou há pouco tempo, o trabalho, a reciprocidade e a autogestão. Para vocês terem uma noção, existem 8 premissas do turismo de base comunitária, ou seja, 8 vertentes do turismo de base comunitária em que a gente pauta como é que a gente desenvolve, como a gente vai achar, como é que a gente vai perceber a perspectiva. O primeiro é o protagonismo local, como a Sandra falou. O segundo é autogestão. A professora Ronaldo explicou um pouco agora o que é autogestão. A gente vai começar a puxar isso. O que é autogestão? Digam aí o que é autogestão, que vocês entendem por autogestão. E... Sângela, eu estou só finalizando esse processo aqui para poder emitir a lista e a gente poder finalizar, tá certo? Ninguém vai falar sobre autogestão? Então, vou explicar, né? A autogestão, ela parte da noção de uma cooperação, onde a tomada de decisão ela é dividida, é corresponsabilizada. Não existe um cabeça, assim, não existe aquela hierarquia que a professora Ronaldo apresentou. A autogestão é coletiva, é onde as pessoas vão definir onde cada um vai fazer alguma questão. Também temos a geração e a distribuição de benefícios econômicos para a população. O que é isso? É que o recurso que entra do turismo, ele é repartido entre a comunidade. Ele não fica concentrado somente em uma pessoa, somente em um empreendimento. É o que a gente já tem conhecendo por associações, cooperativas. É essa perspectiva do turismo básico comunitário, em que o recurso que entra e o ponto turista, chegando lá em São Rafael para fazer a trilha, né, ali no sentido da Casa da Baronesa, o dinheiro que eu gasto para lá não fique concentrado somente com Renata. Vou falar o nome pessoal, viu? Não fique somente concentrado com Renata. Mas também posso ajudar a Eric, que está na aula, posso ajudar a Maria, que está na aula. Então, que tenha essa pegada, essa perspectiva de compartilhamento. Também temos que falar sobre a valorização cultural. Eu acho que não tem ninguém aqui por problemas técnicos, mas nós também temos a comunidade Catu dos Eleutérios.
com a comunidade indígena, que fica aqui na divisa entre os municípios de Goianinha e Canguaretama, e a perspectiva do turismo básico comunitário naquela comunidade é a preservação da identidade étnico-racial, é onde eles se representam, onde eles se fortalecem e apresentam ao mundo as formas como eles vivem, como eles têm a cultura deles enquanto comunidade indígena. Não é que a gente tem essa ideia de que o indígena é aquela pessoa que fica isolada, então aquela ideia colonial. Não, pelo contrário. Temos outros avanços nesse sentido e que é uma quebra de tabu, praticamente dito. A gente vai explicar como é a valorização cultural das situações. Além do mais, nós também precisamos da geração de impacto, né? O impacto de escala limitada. Não é comum o turismo de base comunitária assumir várias vertentes. Pelo contrário, o turismo de base comunitária, ele vai reconhecer as limitações da comunidade, as limitações de empreendimento, e não vai estar colocando o turista a todo custo para que aumente, para que ganhe mais dinheiro, que tenha acumulação de capital. Pelo contrário, ele vai respeitar o tempo da comunidade, da natureza, para se desenvolver. E, além do mais, também temos um grande compromisso com a preservação da natureza. As turmas da comunidade da reserva, né, Ponta do Tubarão, é uma reserva linda. Quem já conheceu vai querer voltar sempre, e quem ainda não conhece, deixa como sugestão para visitar. A reserva, ela é localizada numa zona muito bonita. Quando você entra na reserva, você vê as dunas, as falésias, né, um pouquinho mais recuado, você vê a costa, são lugares muito perfeitos, e a intenção do turismo básico comunitário é garantir a preservação do meio ambiente. Então, nesses sentidos. Como princípios, nós também temos a equidade social. Alguém sabe o que é equidade? Sim ou não? Equidade social, alguém sabe? Alguém sabe? Não. Não? Só um minuto. Equidade social refere-se ao compromisso e à busca por uma sociedade justa, inclusiva, segura e democrática. Eu vou até colocar aqui no chat para vocês terem isso guardado na mente de vocês. Por que esse sentido? Porque equidade ela é diferente de igualdade. Igualdade é quando eu tenho e divido tudo de formas iguais. Equidade já vai pautar-se na perspectiva de dividir, né, de garantir uma situação em que aquele que tem pouco receba uma quantidade suficiente e aquele que tem muito receba a quantidade para que ele também tenha a conservação. Só que para o turismo de base comunitária, a equidade social, ela tem foco na geração e distribuição dos benefícios, dos recursos e na oportunidade advinda ao turismo. Por isso, não vou passar o vídeo pelo horário, mas eu inicio na próxima aula com esse vídeo, que ele vai apresentar uma experiência de turismo básico comunitário aqui em Alagoas, onde se apresenta exatamente esse sentido. Como é feita a distribuição da renda, como é feita a captação de recursos. Existem vários guias nesse local e cada um tem a sua vez de iniciar o turismo, né? O atendimento, a gente brinca. Iniciar o atendimento, aí um vai, indica o outro, e assim vai avançando. Além do mais, um dos grandes princípios do turismo de base comunitária, que dialoga bastante com a economia solidária, é a cooperação. As ações de cooperação e colaboração entre os atores e iniciativas de turismo de base comunitária visa o fortalecimento do senso da coletividade, do associativismo e o empoderamento e o aumento do capital social. O que é essas palavras bonitas que a gente está pontuando aqui, né? A cooperação, ela vai ter uma noção de um trabalho associado em que as pessoas se ajudam. Elas não ficam distantes uma da outra. Pelo contrário, elas estarão sempre numa ideia de uma colaboração mútua, em que um ganha quando todos ganham e um perde quando todos perdem. Então, tem essa noção, né? Não vou dizer que, por exemplo, o Marcelo, lá de Sítio Novo, é meu concorrente. Pelo contrário, o Marcelo é próximo a mim, ele é uma pessoa que colabora comigo, ele é meu colega, ele é meu companheiro. Então, no que eu avanço, o Marcelo também avança. Essa é a perspectiva de cooperação. Eu vou apresentar a vocês os princípios do turismo básico comunitário aqui na... Posso falar, professora Socorro? Socorro? Você levantou a mão? Levantei.
achando que você estava concluindo, só quando você for terminar, lembrar de amanhã. Amanhã de manhã. Tá certo, professora Socorro. Mas vou apresentar a vocês somente aqui esses princípios para que vocês vejam. Tá mostrando, né? Pronto. Esses são os princípios de economia do trem básico comunitária que muito se aproximam dos princípios da economia solidária. Autogestão, solidariedade, cooperação, responsabilidade socioambiental, interculturalidade e equidade social. A noção que nós desejamos é que todos vocês tenham a perspectiva de que o turismo básico comunitário, ele não surge, ele não emerge de um desejo, ou porque fulaninho é bonzinho ou não. O turismo básico comunitário é uma variante das ações da economia solidária, tá certo? Então, a gente tem que ter essa noção para a gente poder pautar e avançar nos debates e nos detalhes. Sei que estão muito cansados, sei que é uma quinta-feira, então a gente vai finalizando por aqui, né? Na próxima quinta nós continuaremos e vou apresentamos outros debates. O que eu vou socializar com vocês agora é a tão sonhada e desejada lista de presença, tá certo? Para que vocês registrem no formulário, coloquem o nome e as turmas de vocês, para que a gente possa finalizar. Ó. Para Renata e Edicleide, que estão reunidos, eu vou estar mandando no privado de vocês, tá? E Sandra também, que é da Motivar. Aí vocês compartilham no grupo com os alunos de vocês. Certo? Vamos encerrando a aula de hoje por aqui. Agradeço a todos que participaram, né? Temos alguns avanços. Vou encerrar a gravação e até a próxima quinta. Até